Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Sermão do Monte, onde nós temos gastado alguns domingos estudando essa preciosa exposição de Jesus, essa riquíssima exposição de Jesus que nos desafia a adequarmos a nossa vida cristã, a nossa existência, os nossos atos. E hoje o nosso tema é a palavra do cristão. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 33 até o versículo 37, um texto pequenino. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. E o que disto passar vem do maligno. Vamos orar? Feche seus olhos. Nesse momento eu gostaria que nós estivéssemos bem atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar. Pai querido, Senhor, nós clamamos ao Senhor, o Senhor que é o dono dessa palavra, o Senhor quem a revelou a nós, e portanto esta palavra tem a autoridade do Senhor, e a minha oração sempre tem sido e sempre será de dependência absoluta, inteira, completa, profunda, na orientação do Espírito Santo, a fim de que a riqueza e a profundidade destas palavras sejam aqui explanadas ao teu povo, porque o que nos alimenta é a tua palavra. São as tuas palavras que dão vida, são as tuas palavras que exortam, são as tuas palavras que moldam, são as tuas palavras que edificam, são as tuas palavras que curam, são as tuas palavras que consolam e que confortam, e nós precisamos das tuas palavras. Fala, pois, ao nosso coração, mediante a exposição da tua palavra pela direção do Santo Espírito do Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos aqui novamente diante de mais uma dessas declarações particulares de Jesus, como nós temos visto. Jesus faz algumas afirmações, algumas declarações importantes e tem um intuito de trazer para nós a verdadeira e a correta interpretação da lei do Antigo Testamento. Jesus, como eu já disse, ele é o Filho de Deus e ele é quem tem a maior autoridade que ninguém nesse mundo teria para dizer: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Uma outra curiosidade, um fato que é importante mencionar aqui, é que quando Jesus se referia aos antigos, quando Jesus se referia a um termo que Jesus usa, quando ele fala da tradição dos antigos, da tradição dos homens. O que acontecia, irmãos? O povo judeu tinha as suas escolas rabínicas e as suas escolas de interpretação.
E acontece que eles catalogavam algumas centenas de regras e de leis que não eram necessariamente, e elas não necessariamente se encontram no Antigo Testamento, mas são subdivisões ou interpretações transformadas em leis e ensinadas para o povo. E é o que a gente vê aqui, por exemplo, nesses versículos, quando Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Este é um versículo que você não vai encontrar no Antigo Testamento. Mas a possibilidade é que quando os judeus, os mestres da lei ensinavam esse versículo, eles tinham à mente uma gama de versículos que se resumiam ou que se condensavam nessa instrução aqui. E então, por exemplo, muito provavelmente eles tivessem em mente o mandamento, o terceiro mandamento em Êxodo 20, no versículo 7, que diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas é muito provavelmente que eles estivessem em mente, porque eram conhecedores da lei do Antigo Testamento, versículos como Deuteronômio 6:13, que diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo teu nome jurarás. Este é um outro texto. Levítico 19:12, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do nosso Deus, eu sou o Senhor. Deuteronômio 23:11, quando fizerem algum voto ao Senhor, não tardará em cumpri-lo. Ou seja, eles talvez condensem todas essas instruções do Antigo Testamento nessa instrução que Jesus repetia aqui. Mas aqui nós voltamos para o velho problema que Jesus tanto questiona daqueles mestres da lei ou daqueles homens, daquelas castas judaicas. Jesus critica veementemente o fato de que essa gente, ela abandonava o espírito da lei, a lei na sua profundidade, ou naquilo que ela se propunha em profundidade, e eles sempre buscavam algum escape, alguma justificativa, alguma forma de tentar se proteger e não se colocar debaixo de uma obrigação da lei. Faziam isso com a questão do adultério, o que nós falamos aqui na semana passada. Faziam isso no que diz respeito aos relacionamentos e à proibição de matar. No entanto, odiavam com ódio veemente e sanguinário. Jesus reprova isso de forma grandiosa. E a tática aqui, nesse caso, qual era? Porque havia a prática de usar os juramentos para validar a sua palavra. Normalmente é o que se fazia. Invocava-se o nome de Deus para dar uma validade àquilo que a pessoa iria dizer. Qual era o problema? É que eles então, para não ficarem, porque entendiam quando liam o Antigo Testamento, que eles não podiam usar o nome do Senhor Deus em vão. Outra coisa que eles lembravam, se eles se comprometessem, se eles jurassem, eles tinham que cumprir. Então o que é que eles faziam? Eles juravam pelo céu e pela terra. Eu juro pelo céu que está diante de mim, que isso e aquilo. No final não sentia obrigado. Jesus diz nos versículos seguintes, e ele explicita isso aí de forma clara, ele diz: eu vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, porque é trono de Deus. Ou seja, eles usavam como forma de escape, a gente não jura por Deus, mas a gente jura pelo céu onde Deus está, onde é o trono de Deus. E aí no versículo 34, não jureis pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei.
nem pela tua cabeça. E aqui Jesus desafia esses irmãos no que diz respeito aos juramentos. E eu me lembro, hoje eu não sei se é tão comum, mas já foi em algum tempo em que você já deve ter ouvido alguém que não jurava por Deus, mas dizia assim: eu juro pela morte da minha mãe. Já ouviu alguém dizer assim? É um miserável, um rapaz desse, né? Jura pela sua morte, meu amigo, né? Ou juro pela... Eu me lembro, era menino, os meninos faziam assim, ó, não fazia isso aqui? Era desse jeito. Eu não sei se, talvez, será que é o sinal da cruz? Eu não sei. Mas eu lembro dos meninos beijar o dedinho e falar assim: eu juro pela morte da minha mãe. Ó, eu juro pelos olhos que essa terra há de comer. Não é? Eu juro. Eu quero estar mortinho aqui. Rapaz, cuidado, hein? Jesus está dizendo: gente, vocês precisam tomar cuidado, porque o que está por trás dessa artimanha de vocês é não comprometer-se com a palavra verdadeira. O que estava por trás disso tudo era a dificuldade dessa gente de usar a palavra, tão somente a palavra, e suficientemente a palavra, que ela por si só atestasse alguma coisa. Jesus conhece tão profundamente os intentos do coração, irmãos, que ele usa o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, é um capítulo inteiro condenando os escribas e fariseus pelas coisas malditas que eles faziam. E nos versículos 16 a 22, ele trata especificamente, quando ele diz, por exemplo, lá em Mateus no capítulo 23, ele diz assim: ai de vós, guias de cegos. Gente, presta atenção, essa interjeição, essa exclamação aqui, ai de vós, Jesus está levantando uma condenação para essas pessoas. Ai de vós, guias de cegos, quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso não é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. O que Jesus está dizendo e condenando aqui: se jurou, fique comprometido por aquilo que jurou. E aí então, irmãos, eu quero trazer algumas reflexões e algumas orientações de Jesus a respeito da palavra do cristão. E isso serve diretamente para cada um de nós. A primeira é que a palavra do cristão deve ser verdadeira. E preste bem atenção nisso. Fica uma pergunta no ar: é proibido ou não é proibido jurar? Essa é a questão. Boa parte dos teólogos, dos biblistas, afirmam que a intenção de Jesus aqui não é necessariamente proibir o juramento, mas é acabar com o abuso que se fazia dele e chamar-nos a atenção que a nossa palavra não precisa disso, desde que ela seja verdadeira. E por que a opinião dos teólogos a esse respeito? Porque quando você lê a Bíblia, quando você lê, por exemplo, o Novo Testamento, o próprio Jesus, diante do tribunal, foi conjurado a falar a verdade. Isso você vai encontrar em Mateus 26, 63. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, por exemplo, os Romanos 1, 9, ele faz uma espécie de juramento, quando ele chama os céus por testemunha daquilo que ele está falando. Ele faz isso quando escreve aos Coríntios. Hebreus, há textos que relatam como o próprio Deus tomou por juramento
Então a grande questão e o cerne da questão aqui é: a nossa palavra tem que ser verdadeira. Você não precisa requerer uma autoridade além de você, além da sua própria palavra, porque ela deve ser a expressão do seu caráter. Agora, claro, existem alguns grupos, como por exemplo, os grupos anabatistas, e são muito conhecidos, por exemplo, os Quakers. Você vai ver aquela veia Quaker, tem um senhor ali, uma gravurinha de um senhor, são grupos mais radicais. Eles levam esse texto, por exemplo, eles não juram nem em tribunal. Juramento de formatura, não jura. E aqui a grande questão, e que Jesus nos chama a atenção, é: seja a sua palavra verdadeira. Ela precisa ser sim, sim, ou ela precisa ser não, não. A sua palavra, quando proferida, tem que ser crível, digna de confiança, honesta. E se ela é verdadeira, ela bastará. Porque a tua palavra precisa revelar o conteúdo do teu coração. Assim como os nossos gestos, assim como os nossos atos, assim como tudo na vida do cristão. Seja a sua palavra verdadeira. Irmãos, nós temos falado aqui e temos observado com muito pesar o quanto nós vivemos em uma cultura que tem perdido os seus valores. A mentira, o engano, é algo que faz parte. Hoje, quando você vê na televisão ato de honestidade, vai para o Jornal Nacional. Sabe o que eu me lembro? Não me lembro aí, eu tinha 20 e poucos anos de idade, agora eu estou preocupado com isso, faz tanto tempo, gente. Enfim, não me lembro bem quantos anos eu tinha, mas enfim, eu não era casado ainda. Eu estava passando ali na Praça do Bicalho, cresci ali naquela região, achei uma carteira. Aí olhei, achei essa carteira, peguei a carteira e abri a carteira, procurei algum contato. Essa carteira não tinha nenhum dinheiro, mas tinha muitos cheques. E deu a entender que ali o dono daquela carteira talvez fosse um comerciante, alguma coisa assim. E eu peguei a carteira, busquei na carteira uma identificação para que eu pudesse entrar em contato. Achei a identificação, liguei, gostaria de falar com fulano. Sim, é ele. Falei: olha, senhor, eu achei a sua carteira e eu gostaria de devolvê-la. Oh, achou a carteira? Tinha algum dinheiro nela? Falei: não, eu tinha alguns cheques aqui. E aí eu dei o endereço da minha casa para o sujeito ir lá buscar a carteira. Rapaz, quando ele vai buscar a carteira, ele me chega lá com 2 capangas, com uns caras grandes. Eu pensei: esse cara está desconfiado de mim. E para piorar a situação, quando eu entreguei a carteira, ele abriu a carteira, ele falou: você tem certeza que era tudo que tinha aqui? Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa, eu pequei nessa hora, irmãos. Quase que eu jogo a carteira dele lá do outro lado da rua. Mas eu não fiz isso não, louvado seja Deus por isso. Irai-vos, mas não pequeis. Essa é a recomendação. Mas sabe por quê? Eu fiquei pensando e aí quando eu subi em casa, minha mãe ainda perguntou: e aí, ele te deu um troquinho? Minha mãe estava pensando na recompensa. Bom, eu também estava, viu? Eu confesso que eu estava. E eu fiquei pensando na atitude, porque me magoou a atitude dele. Mas eu percebo que a gente vive em um tempo que nós andamos tão desconfiados de tudo e de todos, que você não sabe quem age com honestidade. Você não sabe quem fala a verdade. Esses dias, passando ali em algum semáforo, um pessoal veio mostrando, umas moças vieram mostrando, pedindo dinheiro, arrecadação para uma casa de recuperação. Gente, não dá.
qualquer um pode imprimir uma foto daquela. E aí minha consciência fica mais limpa, a gente tem um Manaim aqui, a gente dá uma força para o Manaim, eu já falo, já estou colaborando com a Casa de Recuperação. Mas qualquer um imprime uma foto dessa. Esses dias passou na televisão um sujeito, bom vivão, um camarada galanteador, passou o tombo em uma dezena de mulheres, senhoras carentes. Vocês viram isso, gente? O camarada, ele entrava em contato, vestia-se bem, e as senhoras carentes, e começava a namorar o cara, e logo o cara dizia saldar uma dívida, e a mulher fazia um empréstimo na conta bancária para o cara, 10 mil, 20 mil. E as senhoras, apaixonadas, caíram no conto do sujeito. A gente vive num tempo em que a palavra não é verdade para muita gente. E o Senhor Jesus nos traz um alerta muito grande, porque se a nossa palavra não é sim, sim, não, não, essa palavra procede do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Irmãos, eu tenho muito medo das sutilezas da nossa cultura, e claro, que eu acredito que a nossa palavra, ela tem, eu acho que ela, consciente ou inconsciente, ela tem o intuito de nos proteger. E eu acho que existem até aquelas convenções sociais, né? Você vai visitar um bebê, e aí aquela mamãe pega aquele bebê assim, amassadinho, né? E ela olha para você e diz assim, não é lindo, pastor? E aí, como que você faz, irmão? Né? Graças a Deus, irmã, está tudo bem, né? Com a criança, né? Com saúde. Mas não tem aquelas convenções, assim, aquelas convenções sociais. Mas o fato é que a nossa cultura é a cultura do jeitinho brasileiro. E na nossa cultura, que é uma cultura muito relacional, e aí preste atenção, a nossa cultura ela é muito relacional e, portanto, o que é uma coisa boa, mas o perigo é que a gente sempre fica titubeando entre uma palavra e outra, porque eu quero ficar bem com você, eu quero ficar bem com você, então eu digo uma coisa aqui para você, e aí eu desdigo essa coisa ali para aquele outro, e eu acabo me enrolando, e eu nunca sei se a sua palavra é verdade ou não é. Seja a palavra do cristão verdadeira. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele afirma que por isso, deixando a mentira, fale cada um de vós a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O nosso compromisso com a verdade é um compromisso com Deus e é um compromisso com o irmão, que é irmão em Cristo, por parte de Deus e através do sangue de Jesus e que faz parte dessa comunidade. E por isso você é desafiado a falar a verdade, a viver essa verdade. Há uma outra lição de Jesus para nós. A palavra do cristão precisa ser palavra sincera. E preste atenção, eu menciono aqui sinceridade como derivação da verdade que sai dos meus lábios. Eu não a estou tomando como sinônimo. Por quê? Porque às vezes eu posso dizer o que é verdadeiro, sem que isso seja uma verdade, sem que isso seja uma verdade no meu coração. A verdade pode ser proferida, mas ela pode estar distante da minha alma. E aí eu me lembro do texto de Jeremias que diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. O coração é corrupto, quem o conhecerá? A palavra precisa ser dita com sinceridade. E aí eu tenho um alerta para você. Eu fico preocupado quando você é super sincero, né? Porque em nome da sinceridade, aí você é um trator. Eu já vi muita gente dizer assim, ó irmão, vem cá irmão, olha, eu sou positivo, já vi assim, eu sou positivo, eu sou verdadeiro, e tome-lhe sarrafo. Eu acho que a verdade, ela precisa ser dita com sinceridade de alma e de coração,
mas ela precisa ser dita em amor. Isso é a instrução do Senhor. E é interessante a gente entender que a verdade glorifica a Deus e a verdade abençoa o próximo. Ainda que essa verdade doa, mas quando ela é dita em amor. Isso faz toda a diferença. Você quer um grande exemplo de alguém que às vezes dizia algumas verdades, mas como de forma completamente insincera no seu coração, foi Absalão. Quando você lê o texto do 2 Reis, no capítulo 5, é um momento, capítulo 15, os versículos 1 a 5, é um momento em que Absalão se coloca diante, já ali, ele quer usurpar o trono do seu pai, e então Absalão se colocava diante das pessoas, e ele era um grande bajulador. Diz a Bíblia no capítulo 15 que ele se inclinava e beijava as mãos das pessoas, no melhor estilo político em campanha, não é? Esse beija todo mundo, come sarapatel, buchada, bate foto com todo mundo. A sinceridade não estava no coração de Salomão, na verdade ele era um usurpador de corações. E era isso que ele estava fazendo com o seu pai, ele queria usurpar o trono do seu pai. A verdade precisa ser dita com sinceridade, a sinceridade e a verdade precisam se harmonizar no nosso coração. E se você conhece essa verdade, e se você não ama essa verdade de Deus, então coloque o seu coração diante dele, para que você deseje essa verdade e essa seja uma sinceridade na sua alma e no seu coração. É daí que quando a verdade ela não está em harmonia com a sinceridade, é que nascem as hipocrisias da alma. É quando a gente fala uma coisa sem absolutamente crer ou praticar aquela coisa. É quando a gente assiste, irmãos, assiste programa político para você ver. Não é? Eu não dou conta desses camaradas. Na mesma semana que o presidente da Câmara dos Deputados estava vociferando contra o aumento dos impostos, que eu também não sou a favor, pelo amor de Deus, já é imposto demais, ele vai com a sua comitiva para um encontro em Nova York e gasta algumas centenas de milhares de reais, a dólar baratinho, afinal de contas, né, nesses últimos dias. Vamos cortar os gastos. Corta o seu então, amigão. Quando a sinceridade não anda do lado da verdade, ela faz do nosso coração um poço de hipocrisias e a gente tem que tomar cuidado. Mas aqui eu quero colocar mais algumas coisas que eu não creio estão necessariamente ou derivam necessariamente deste texto aqui. E aí eu não quero fugir do escopo da exegese desse texto, conquanto que as afirmações que eu trarei aqui estão na palavra de Deus e que dizem respeito à nossa palavra. A palavra tem um poder muito grande, e aí eu quero fazer uma observação aqui que é muito importante para a igreja. Porque quando nós falamos da palavra, e quando nós falamos que o cristão deve tomar cuidado com a sua palavra, há alguns anos atrás, acredito que meados da década de 90, nasceu um movimento chamado Confissão Positiva, cujo um dos grandes nomes desse movimento era o Benny Hinn e outros semelhantes, Kennedy Reagan e Benny Hinn. O movimento de confissão positiva se espalhou pelo mundo e deu fruto a alguns livros, como O Poder da Sua Palavra, de um autor que, se não me engano, era Dan Gossett. Como, por exemplo, um livro que ficou muito famoso, do David Yong Cho, um pastor da maior igreja do mundo na Coreia. Homem hoje, que se você não sabe, está à beira de ir para a cadeia por conta de lavagem de dinheiro e corrupção. Que triste isso. Mas esse homem, David Yong Cho, escreveu um livro
que eram as 4 dimensões, alguma coisa nesse sentido. As 4 dimensões. Que o que se ensinava a confissão positiva é que se você pensar positivamente e se você confessar positivamente, aquela realidade você poderá trazê-la à tona. E como é que isso entrou na igreja? Você diz, em nome de Jesus, eu creio e eu decreto. O nome de Jesus é poderoso, mas o nome de Jesus só vai trazer à existência aquilo que Deus determinar que venha à existência. Porque não é tão somente, irmãos, porque se fosse assim, eu desejaria positivamente 100 mil reais no meu bolso. Isso nunca aconteceu da hora para outra. Bom, da hora para outra até hoje, né? A confissão positiva entrou nos nossos cânticos. Como se a gente repetir determinadas palavras, nós vamos trazer uma realidade à tona. A palavra é poderosa, mas ela não é criativa, porque a palavra não é uma entidade em si mesmo. Aonde está o poder na palavra? A palavra tanto constrói quanto destrói. A palavra tanto edifica, quanto ela fere e fere profundamente. E é isso que Tiago diz, tome cuidado com a língua, porque a língua é um pequeno órgão que é capaz de pôr em chamas uma grande floresta. Esse é o poder da palavra. Tanto a palavra que pode bem dizer, quanto a palavra que pode mal dizer. E assim é a palavra. Mas a palavra do cristão precisa ser diferente. Tem que ser a palavra que abençoa. Ainda que seja a palavra dura, mas que abençoa. Dura no sentido de ser verdadeira, de ser condizente com a palavra de Deus. E então, a minha terceira colocação é a palavra do cristão precisa ser uma palavra branda. E é branda aqui no sentido de que ela é suave. Você entende onde está o poder da palavra? Irmãos, eu preciso contar uma piada para vocês que ilustra bem essa coisa da concepção das pessoas acerca do poder da palavra. Dizem, isso não é bíblico, tá, irmãos? Dizem que apareceram no inferno um presbiteriano, um batista e um pentecostal. E quando eles se viram lá no meio daquele fogo e enxofre, o batista e o pentecostal olharam para o presbiteriano e falaram, ué, calvinista, você não era predestinado? O que você está fazendo aqui? Falou, rapaz, eu acho que eu não era um eleito, não. E você, batista, você não escolheu Jesus? O que aconteceu? Falou, rapaz, pequei na última hora, morri, vim para o inferno, perdi a salvação. Faltou o pentecostal e os dois viraram para o pentecostal e falaram, e aí, rapaz, e você que está fazendo aqui? Ele fechou o olho e falou, sim, eu declaro em nome de Jesus que eu não estou aqui, eu não estou aqui. É mentira. É mais ou menos por aí que é a compreensão desse pessoal acerca da realidade da palavra criadora. Não se ofendam não, viu, irmão? Mas que foi boa, foi boa. Palavra branda. Provérbios 15:1. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Irmãos, a palavra branda é a palavra sábia. A palavra branda é a palavra dita no tom certo. É a palavra, e é interessante, que eu acho que a dureza da palavra branda, essa palavra branda pode ser dura no sentido da sua exortação, mas é a palavra que ganha a alma, é palavra que adentra o coração, é palavra que desvia o meu furor e me faz olhar para o meu pecado. É a palavra que me convence. É a palavra que adentra a minha alma e que trata a minha vida. Essa é a palavra branda.
e que eu peço a Deus que cada um de nós tenhamos essa palavra nos lábios. Mas existe uma outra palavra que deve ser a palavra do cristão. É a palavra que transmite graça. Efésios 4, 29, o apóstolo Paulo fala que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que transmite graça e edifica quem ouve. Pensam a palavra que transmite graça. E aí eu repito, semelhante à palavra branda, a transmissão da graça não precisa ser tão somente aquela palavra que evita a verdade ou que evita o confronto. A palavra que transmite graça é a palavra que edifica. E a edificação pode ser fruto da exortação. Não é assim que um pai cuida de um filho e o exorta em amor porque quer ver o melhor na vida daquele filho? Não é assim que Deus faz conosco e nos trata nos nossos delitos e pecados? É a palavra que transmite graça. E a palavra que transmite graça, ainda que ela seja exortativa, ainda que ela nos confronte, ainda que ela nos coloque diante do nosso pecado, ela constrói a nossa vida, ela faz bem, ela gera mais vida no nosso ser. Nós cometemos um erro muito grande. A gente comete tanto erro de evitar de falar com amor o que deve ser falado, como a gente comete o erro de não aceitar de ouvir aquilo que precisa ser ouvido. E eu acho que às vezes isso afasta a gente um do outro. Eu não vou falar porque fulano não vai gostar. Eu não vou ouvir aquilo que vai ser dito. E aí acaba errando quem não fala e errando quem não ouve. Porque a palavra de Deus é a palavra que é verdade. E a Bíblia chamou a mim e a você que nós nos exortemos uns aos outros em amor. E esse é o papel de toda a igreja. De toda a igreja. Mulheres, irmãs mais velhas, aconselhem sabiamente as moças mais jovens dessa igreja. Homens, aconselhem sabiamente os jovens, os mais moços dessa igreja. Adolescente, aconselhe o seu amigo adolescente a não caminhar por aquele caminho que você sabe, você tem a convicção de que está errado. Transmita graça com os teus lábios. Construa a vida daquele que você ama. Faça isso em nome de Jesus, para que a gente tenha uma comunidade forte, sólida, para a glória de Deus. Assim seja a nossa palavra. Sim, sim, não, não. Santa, verdadeira, amorosa, branda, cheia de graça. Porque o que passa disso é do diabo. E triste coisa é quando a nossa boca serve aos propósitos do reino do inferno. Triste coisa é. Assim não deve ser. E que assim não seja entre nós, para que sejamos uma igreja edificada pela palavra de Deus e de uns para com os outros, nessa comunidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, olha para nós e para as nossas palavras, que sejam palavras do Senhor para a vida de quem é do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a nossa palavra seja verdadeira, que a nossa palavra seja a palavra condizente com a Tua palavra, que a nossa palavra verdadeira se harmonize à sinceridade do nosso coração, com a brandura das nossas palavras, nós
possamos desviar a ira e o furor e suscitar a paz. Que a nossa palavra seja graciosa para o ferido, o quebrado, o distante, o perdido, o cego. Que seja a palavra que edifica. Que assim seja o abrir dos nossos lábios para a edificação do teu povo em amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.